Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Vamos iniciar então mais uma semana de atividades. Hoje então é segunda-feira, dia 10 de maio de 2021, e a gente vai estar iniciando com o livro de geografia. Na página 22 e 23, nós vamos estar conversando aqui sobre o tema Cidadão do Mundo, que vai falar sobre escolas indígenas, né? Que são as escolas que existem em algumas aldeias. Então, aqui começa assim: em algumas aldeias indígenas, também existem escolas com salas de aulas e carteira. Nessas escolas, as crianças indígenas aprendem a língua, os costumes e as tradições do seu povo. Elas também estudam língua de português, matemática, ciência, história e geografia, como vocês. Então, o que são as aldeias indígenas? Lugares que reúnem algumas moradias indígenas. Aqui, nós temos a foto de uma escola indígena Trucá, da comunidade Coronheira, no município de Cabrodó, Pernambuco, em 2016. Então, as crianças que moram nas aldeias indígenas, elas também frequentam a escola. E essa escola, elas vão aprender o quê? Os costumes do seu povo, né? As tradições, a língua, o que os mais velhos os ensinamentos que os mais velhos vão estar passando para eles, dos costumes de caça, da pesca, do artesanato que eles fazem para vender, né? Aquele artesanato que a gente vê de vez em quando alguns índios vendendo pra gente, que são os cestos de palha, os cestos feitos de barro. Então, são vários costumes que cada aldeia tem dentro da sua, né? Da sua região onde eles estão habitando. E aí, o que eles fazem? Os mais velhos vão ensinar as crianças. E muitos dessas pessoas que moram nas aldeias, muitos se transformam em professores. Eles acabam saindo da aldeia para estudar, mas eles retornam para a aldeia para ensinar. E aí eles trabalham com essas crianças, eles ensinam as crianças, além da língua da aldeia que eles falam, né? Eles ensinam português, matemática, ciência, história e geografia também. Aqui embaixo nós temos uma menina, olha, ela tá na escola, né? E ali fala assim: não é apenas na escola que as crianças indígenas aprendem muitos conhecimentos importantes. Elas aprendem com as pessoas mais velhas da aldeia, ouvindo suas histórias e observando as atividades que elas realizam. Então, olha só, essa aqui é uma menina da etnia Kayapó, na terra indígena de Kayapó, no município de São Félix do Xingu, no Pará, em 2016. Então, existem várias regiões do nosso Brasil que ainda têm aldeias indígenas. E essas crianças aprendem com as pessoas mais velhas também. Os costumes, as atividades que elas fazem, né, a culinária que elas fazem dentro da sua comunidade, a pintura no corpo, tudo isso faz parte de uma tradição, de uma cultura, né? Que eles vão passando dos mais velhos para os mais novos e assim continuam. As crianças indígenas também aprendem brincando em suas brincadeiras. Elas costumam imitar o que os adultos fazem e assim vão aprendendo a caçar, pescar, preparar alimentos, etc. Aqui nós temos uma senhora, né? Com algumas crianças indígenas da etnia Guarani, Mibai. Elas estão aprendendo com mulher mais velha sobre o milho na aldeia Calipete, do município de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2017. Então, aqui eles estão aprendendo aqui, ó, ela tá com o milho aqui, né? Então, ela tá ensinando algum costume, alguma parte de culinária, ou o que fazer com as cascas do milho, né? Quando a gente tira. Então, as crianças aprendem bastante com os mais velhos. Aqui embaixo, nós também temos crianças, né? Numa aldeia indígena. A aldeia são crianças observando os adultos prepararem um alimento típico na aldeia Crarô, no município de Iatacajá, no Tocantins, em 2016. Então, aqui também eles estão observando um adulto mais velho, e esse adulto está passando os ensinamentos de como se preparar esse alimento para as crianças. Então, você viu como é importante a tradição deles,
a passagem desse conhecimento que os mais velhos têm para as crianças mais novas, né? E eles também valorizam muito essa importância de aprender, porque as crianças precisam saber dos seus costumes, da sua língua, precisam saber do seu povo, a sua tradição, para estar ensinando depois as outras crianças mais novas que vão aparecendo na aldeia. E também estar passando esses costumes para as outras pessoas, para que todos nós, para que a gente conheça um pouco sobre os costumes dos índios e porque cada aldeia tem um costume diferente um do outro, nem todas fazem as mesmas coisas, né? Cada aldeia, cada um tem um jeito de ensinar as crianças, cada um tem um costume diferente de preparar um alimento, cada um tem um costume diferente de fazer a pintura no seu corpo, tá bom? E aqui embaixo nós temos aqui, ó, os cestos aqui que eu falei, ó. Esses cestos são todos feitos de palha, né? Manual, feito com as mãos. São muito lindos mesmo. Agora, duas perguntinhas. Você costuma ouvir e observar as pessoas mais velhas que convivem com vocês? Vocês conversam com as pessoas de dentro da sua casa que são mais velhas? Vocês observam o que elas fazem, os costumes que elas têm? Vocês já aprenderam coisas com quem vocês convivem, com as pessoas que vocês convivem? Avós, tios, os pais mesmo. As pessoas geralmente mais velhas têm muitas coisas boas a ensinar, né? Então vale a pena a gente sentar, ouvir uma história, né? Alguma coisa que eles viveram no passado, que eles possam estar mostrando para vocês, de ensinamento, certo? Então aqui é mais pra gente estar conhecendo mesmo, né? A parte da cultura indígena, onde as crianças também frequentam as escolas e também adquirem todos os conhecimentos. E o principal deles é o costume do seu povo com as pessoas mais velhas da aldeia, que são as pessoas mais sábias que eles falam, né? Na outra página da nossa atividade, nós temos o seguinte: observando as transformações da escola. Então, aqui nós vamos trabalhar a questão da fotografia novamente, e vocês vão observar o seguinte: aqui nós temos lugares que podem passar por transformações ao longo do tempo. Você sabe há quanto tempo sua escola foi construída? Ela já passou por muitas transformações, muitas mudanças, a nossa escola? A nossa escola já passou por mudanças, sim. São várias mudanças que já passou-se pela escola, né? De construção, de ampliação, de pintura. E aqui a gente tem duas, ó. Nós temos uma escola aqui que é da Escola de São Paulo, que é a foto antiga. E aqui nós temos a foto no modelo novo, a foto nova. Então, se vocês observarem essas fotos, vocês vão ver que existem bastante diferença aqui, né? Principalmente no meio, ou no entorno dela. O que é o entorno dela? Ao redor, né? Nós temos aqui uma avenida, aqui agora construída com asfalto. Temos um portão, né? Um muro, feito uma grade. Temos o que mais? A estrutura da escola aqui parece ser a mesma, né? Conservou-se a parte antiga da escola. Aqui, porque é essa parte aqui que tá aparecendo na foto, né? Mas a parte do entorno mudou-se um pouco. E a foto por ser colorida, né? Porque antigamente eles faziam a foto preto e branca também. Então, vocês vão observar essas fotos e vão perceber quais foram as mudanças que existem. Atrás, nós também temos duas fotos e essa é a atividade que vocês vão estar fazendo. Vocês vão observar as imagens abaixo, que retratam o mesmo lugar em época diferente. Então, olha só. A letra A, aqui, é o Largo São Francisco de Paula, na cidade do Rio de Janeiro, em 1895. E o B, também, só que em 2016. Então, olha só. Teve transformação, será, nessas fotos aqui? Qual que é a maior transformação que vocês estão vendo que está aparecendo na nossa foto? Transformações de mudanças. Quais foram as mudanças? Se vocês perceberem aqui existiam-se já alguns prédios construídos, mas depois, o que aconteceu aqui? Alguns desses prédios foram modificados com o tempo, né? Foram construídos eles mais altos, com mais andares.
A construção em si do nosso Largo do São Francisco, aqui, essa construção aqui, ela não teve mudança muito grande, né? Vocês podem estar observando lá. Alguma coisa que foi restaurada na fachada, na frente dela. Aqui nós temos este aqui é o monumento que aparece aqui, porque aqui tá em preto e branco. Então, são detalhes que vocês têm que observar aí no livro de vocês, que vocês conseguem ver bem de pertinho. A primeira pergunta fala assim: agora escreva as principais diferenças entre as imagens A e B. Então, vocês vão pedir ajuda e vão tentar escrever quais são as diferenças que vocês estão vendo aqui. Aqui foi feita uma grande praça, né? Que as pessoas podiam passear até a cavalo, com charrete, na época que se usava, né? E aqui, o que nós temos aqui? Aqui no canto eu vejo que nós temos carro, então nós foi construída uma avenida aqui pelo jeito, não é verdade? Uma rua, né? O prédio, a construção do prédio. A letra B fala o seguinte: circule na imagem B o elemento que se manteve igual ou pouco alterado nas duas imagens. Qual foi o elemento que está igual ou que foi alguma coisinha só restaurada, que foi alguma coisa mudada? O que vocês acham que foi mudado, pouca coisa mudada? Bom, nós temos, na realidade, se vocês observarem, nós temos um monumento aqui na frente, que é o mesmo monumento que está aqui, mas este prédio aqui, ele é o que não mudou muita coisa. Ele foi apenas restaurado alguma coisa na fachada. Aqui foi construído alguma coluna, colocou algumas coisas aqui, as janelas, né? Mas a estrutura em si, ela é a mesma, não é verdade? Então, vocês vão circular o que vocês acham que tá conservado na imagem, porque muitas coisas antigas, elas ainda ficam, a construção fica na cidade, como um momento histórico ali, né? Eles apenas trabalham com pintura, com alguma restauração para que esse prédio, esse monumento, ele não caia, não se destrua, né? Porque ele fique conservado para manter a história da cidade. Então, vocês vão prestar atenção nessas fotos, vão marcar e responder, tá bom? Qualquer dúvida podem chamar a prof. Hoje é só essa atividade, bem simples, uma atividade de conversa sobre as fotografias mais antigas que sofrem transformações. E aqui em Araucária, será que a gente tem algum lugar que se conservou algum prédio, alguma coisa, algum monumento, alguma estátua que faz parte da história e que ficou? Vamos ver, a gente vai fazer uma pesquisa e vamos ver se tem algum lugar que está conservado ainda, que possa ter algumas pequenas mudanças, mas que permanece no mesmo local, com algumas características anteriores, de que era antigamente, tá bom? Então, vamos lá, vamos realizar a atividade. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana a todos, tá? Se precisarem, chame a prof pra gente conversar sobre as imagens, tá? Um beijo.